Olá, meu nome é Reinaldo Polito, eu sou professor de oratória desde 1975, sou palestrante e escritor. Tenho mais de 30 livros publicados em praticamente todos os países. Eu vou contar um pouquinho sobre essa minha trajetória, como eu me tornei um professor de oratória, como eu me tornei um professor de expressão verbal. Eu nasci em Araraquara e muito pequenininho vim aqui para São Paulo, morava no bairro do Tatuapé e a casa em que eu morava passou por uma tragédia. Naquela época havia fogões que eram tocados a gasolina. Interessante que quando falo isso hoje, pouca gente sabe. Havia um botijão de gasolina que tinha que ficar fora da cozinha para que o cheiro de gasolina não ficasse dentro da cozinha. E o meu pai fazia limpezas periódicas nesse botijão. E um belo dia eu o acompanhei. Eu fui com ele, sem que ninguém percebesse, levei um isqueiro desse tipo binga e comecei a bater aquele isqueiro no bidê. Acendeu, eu fiquei muito assustado com aquilo, joguei e as latas de gasolina sujas já estavam no chão. Aquilo pegou fogo, aquelas labaredas subindo por todos os lados, fumaça, meu pai tentando me carregar no colo, tentando encontrar a porta, a chave que ele não encontrava, e eu sofri queimaduras de 3º grau e fiquei meses hospitalizado. E como consequência desse incêndio, dessas queimaduras, eu fiquei mudo. E só depois de muito tempo é que eu voltei a falar totalmente gago. E os meus pais estavam preocupados ali com a minha gagueira. E um dos médicos que cuidava das questões lá dos problemas da queimadura, eu não sei que tipo de conhecimento ele tinha a respeito do assunto, mas ele disse o seguinte para os meus pais: olha, vocês estão preocupados com a gagueira do menino, por que vocês não ensinam a ele alguns versinhos infantis? Porque dizia o médico o seguinte: assim como o cantor que é gago não gagueja quando está cantando, esse ritmo, essa cadência da poesia, isso pode dar um pouco mais de fluência à comunicação do menino. Bom, ensinaram lá os versinhos. Até hoje eu não sei se foi isso que resolveu ou não o problema da gagueira. Voltamos lá para Araraquara. E ali eu comecei a fazer aquilo que tinha aprendido durante o meu tratamento. Lá no curso primário, quando havia as festinhas comemorativas, as festinhas de final de ano, eu ia para a frente dos meus coleguinhas recitar as minhas poesias. Os professores incentivavam, os coleguinhas aplaudiam e a partir daí eu comecei a tomar gosto pela comunicação. Naquela época havia os serviços de alto-falante nas igrejas, nas praças públicas, e de vez em quando eles faziam concursos de poesia. Eu ia lá, recitava as poesias e ganhei alguns prêmios e foi mesmo a partir daí que eu comecei a gostar de comunicação. Bom, aqui em São Paulo minha vida tomou outro rumo. Eu fiz faculdade de economia, de administração de empresas, fiz pós-graduação em administração financeira e sem pensar em comunicação. Eu estava trabalhando em São Bernardo do Campo e um amigo muito querido era muito tímido. Você falava com ele, só de olhar na direção dele, ele já ficava roxo de vergonha e sofria muito com isso. E ele dizia que ele gostaria de resolver o problema, que ele gostaria de ser uma pessoa mais comunicativa, mais desembaraçada. E descobri que em São Paulo, na Rua Bela Sintra, havia o curso de comunicação verbal do professor Oswaldo Melantônio. Nunca tinha ouvido falar nesse professor Melantônio. E falei para o meu amigo, olha, vai ter uma aula de apresentação gratuita. Você não gostaria de assistir? Vamos ver como é que é aquilo, se funciona. Quem sabe você possa resolver esse seu problema de timidez. E fomos numa quarta-feira à noite assistir a aula. Esse meu amigo era tão tímido que ele não ficou, resolveu não ficar. Mas eu, que nunca havia pensado no assunto, fiquei encantado com a escola, fiquei encantado com o professor. Eu voltei para casa e rolava na cama de um lado para o outro, não consegui me conformar como é que existia uma atividade tão bonita como aquela e que eu não conhecia. Me matriculei no curso e a empolgação era tão grande que as minhas aulas eram quartas-feiras à noite.
mas eu ia lá praticamente todas as noites. E o professor dizia: ô Polito, sua turma é quarta-feira, você está vindo aqui em outros dias. Eu falava: professor, não se incomode com isso. Eu fico aqui no fundo da sala só observando, eu não preciso nem participar da aula. E ele, vendo aquela minha empolgação, aquele brilho nos meus olhos, me convidou para que eu fosse assistente dele. E fiquei na escola do professor Melantônio durante 7 anos. E até incentivado por ele, ele dizia: Polito, você é muito bom nisso, por que você já não vai montando a sua própria estrutura, fazendo o seu trabalho? E para não concorrer com ele, eu montei as primeiras turmas lá em São Bernardo do Campo. E foram 10 turmas que eu montei na Associação Comercial de São Bernardo do Campo. E com os ensinamentos do professor Melantônio e mais essas atividades que fui desenvolvendo sozinho, eu acabei me apaixonando pela comunicação definitivamente. Durante 10 anos, de 1975 até 1985, eu desenvolvi 2 atividades. Durante o dia, eu trabalhava no mercado financeiro e à noite e no sábado pela manhã eu dava aula de oratória. E a minha paixão foi tão grande, eu me envolvi tanto com esse assunto, que chegou num determinado momento eu tive que fazer uma decisão. Ou continuava trabalhando no mercado financeiro, gostava muito de fazer aquele trabalho, era um profissional bem remunerado, eu dava aula de matemática financeira, conhecia muito bem análise de balanço, tinha uma carteira de clientes excelente, enfim, tinha tudo que um profissional gostaria de ter para desenvolver aquela atividade. Mas a paixão pela oratória era tão grande que eu acabei tomando uma decisão. Fiz umas contas e concluí que se eu deixasse o mercado financeiro para me dedicar apenas ao ensino da oratória, eu ganharia metade do que estava ganhando. Só que provavelmente eu seria a pessoa mais feliz do mundo. E foi exatamente assim que eu fiz. Eu deixei o mercado financeiro pela paixão, fui ser exclusivamente professor de oratória. E olha como é que são as coisas. Eu que saí sem a mínima preocupação com a remuneração, sem pensar no dinheiro, pelo contrário, sabia que ia ganhar metade. Uma semana depois que eu estava nesse voo solo, uma grande empresa de consultoria me contratou para que eu fizesse 6 cursos para os sócios e gerentes dessa organização. Isso rendeu o salário que eu teria no mercado financeiro de 6 meses. Então, eu que saí do mercado financeiro para ser professor de oratória, sem me preocupar com dinheiro, aquela receita que eu nem esperava foi uma alavanca excepcional para que eu pudesse caminhar depois com o meu trabalho. E hoje estou aqui, mais de 40 anos como professor de oratória, e conseguimos, ao longo dessas décadas, construir a maior escola de expressão verbal de todo o mundo. Eu tenho muito orgulho disso. São mais de 50 mil alunos formados aqui pela nossa escola. São pessoas que transformaram a sua vida. Muitas dessas pessoas chegaram aqui inibidas, tímidas, com dificuldade às vezes de dizer o próprio nome. E hoje são pessoas comunicativas, desembaraçadas, participando bem das reuniões, se relacionando muito bem com os seus amigos, com os colegas de trabalho. Enfim, são pessoas muito mais felizes e eu me sinto realizado com isso. Eu vou dar sempre dicas de comunicação para que você possa usar no dia a dia, nas conversas com os amigos, com as pessoas da família, com os colegas de trabalho, para que você possa ser mais eficiente com a sua comunicação. Se você gostar dessas dicas, compartilhe, avise seus amigos, avise seus colegas, façam com que eles participem também desse nosso encontro.